Glória a Deus. Cumprimento os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade e desde já agradecendo você que vai estar participando conosco através dessa live transmitida à Escola Bíblica Dominical. Agradecendo de todo o nosso coração aos irmãos que têm se dedicado a este trabalho tão lindo, os nossos professores e os nossos irmãos que nos acompanham e nos ajudam a cada dia a fazer essa escola dominical acontecer. Então agradecemos a cada um de vós, de todo o nosso coração. Gostaria de convidar você a colocar-se em pé comigo. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, 14 de março de 2021, e o título da lição é Compromissado com a evangelização. Hoje o nosso professor será o cooperador irmão Nilson, que vai estar ministrando neste dia, e louvamos a Deus por você que vai estar compartilhando com mais alguém desta aula, seja hoje ou no decorrer da semana. Então louvamos a Deus por poder juntos aprendermos a palavra. Estarei lendo o texto áureo para iniciarmos a verdade prática. Já logo em seguida estarei orando, agradecendo a Deus pela sua vida nesta manhã. O texto áureo nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, te agradecemos, Papai querido, pela vida dos seus filhos, que se encontra presente nesta aula, participando conosco através dessa transmissão. Que o Senhor possa continuar abençoando, assim como tem feito, guardando e amparando a cada um de nós. Sabemos que o Senhor é o dono da vida, o dono de tudo quanto foi criado, Pai. Nós te agradecemos por poder estar nesta manhã, louvando e adorando o teu santo nome, pedindo que o Senhor continue derramando da sua graça, nos livrando de todo o perigo e todo o mal. É o desejo de nosso coração neste dia. Amém. Glória a Jesus. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Tiveram uma semana abençoada? Também cumprimento a todos com a paz do Senhor que estão nos acompanhando na nossa live. Já temos aí uma boa assistência. Aos irmãos, peço já que vão compartilhando, vão aí deixando seus pedidos de oração, né? Vão comentando também, e que Deus possa abençoar a todos os que estão aqui no templo e os que estão nos acompanhando. O tema do trimestre que nós ora estamos estudando é um tema maravilhoso: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. Ao longo desse trimestre, desde janeiro para cá, as 10 lições anteriores, nós estamos estudando sobre como o movimento pentecostal ele se desenvolveu e quais foram os seus ensinos, o que a Bíblia diz sobre o que nós ensinamos. Ao longo da lição nós vamos ver que a teologia pentecostal, ela não é fruto do pensamento, o exercício, o desenvolvimento do raciocínio humano. As lições que nós aprendemos, os ensinos bíblicos que ora professamos, que nós pentecostais ensinamos e cremos, eles são extraídos diretos da maior fonte de autoridade que há, que é a Bíblia Sagrada. Para nós, cristãos pentecostais, não há autoridade maior, não há concílio, não há colégio teológico, não há uma autoridade humana superior ao que está na Bíblia Sagrada. Nas lições anteriores nós aprendemos que nós somos frutos da reforma protestante, uma reforma que se deu no século XVI, que revolucionou o mundo de então. Começou lá na Alemanha, né, com Martin Lutero,
né? E depois, nos séculos posteriores, foram se desenvolvendo melhor as suas doutrinas, e os irmãos foram limpando, foram tirando as doutrinas humanas de dentro das doutrinas bíblicas, e culminou com o movimento pentecostal. Iniciado, teve vários grandes avivamentos no mundo, mas nós somos fruto do avivamento pentecostal, começado lá no século 20, lá em Chicago e também na rua Azusa, né, com o senhor William Seymour. Ele foi um grande com o movimento da santidade. Então eles olharam para a Bíblia Sagrada, olharam para os textos dos Atos dos Apóstolos e viram que não tinha nenhuma proibição de buscar os dons espirituais. Não tinha nenhuma limitação referente, os dons espirituais foram somente até aqui, somente até nós, e vocês que estão aí séculos depois, não. Eles entenderam que a promessa era para eles, mas também a todos quantos crescem em Jesus. Então, e uma das promessas da Bíblia Sagrada é que vocês serão cheios do Espírito Santo. E aquele que acreditar em mim será cheio do Espírito Santo. E imporão a mão sobre os discípulos e eles ficarão cheios do Espírito Santo. Certa feita, Paulo chegou num local, numa igreja do Senhor, e ele perguntou: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? E os irmãos responderam a ele: nunca ouvimos falar. E então Paulo pergunta a eles: em que fostes batizados? Mas nós fomos batizados apenas no batismo de arrependimento do profeta João. Então o Paulo, impondo a mão sobre eles, veio o Espírito Santo e encheu a todos. E todos começaram a falar línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só que interessante. E quando os irmãos, aqui agora já no século 19 e 20, viram essas promessas, eles começaram a orar e buscar esse mesmo batismo de poder, com a evidência de falar em línguas. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Então 2 brasas de fogo, tiradas diretamente do altar do Senhor, saiu lá daqueles movimentos de avivamento norte-americano, lá de Chicago. De Chicago foram para Nova York. De Nova York vieram para o Brasil. Se instalaram no norte do Brasil, na cidade de Pará, e de lá a chama pentecostal, começando, e esse dia foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Começou a primeira pessoa em solo brasileiro a ser batizada com o Espírito Santo foi uma mulher, a irmã Celina de Albuquerque. Então a partir dali, então aquela chama pentecostal foi se alastrando pelo país, foi se alastrando e foi descendo e chegou até nós aqui no sul, graças e glórias a Deus. Lição de número 11, compromissados com a evangelização. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. E eu vou pedir para o evangelista irmão Marcos, por favor, pega o outro microfone. Vem cá, nosso evangelista. O nosso irmão aqui também é um dos nossos cooperadores, um dos nossos professores das lições bíblicas. Eu vou pedir para que ele pegue outro microfone e leia em alto e bom som. Vem aqui, irmão, vem do meu ladinho aqui. Eu vou fazer você passar uma vergonhinha agora. Tem um outro microfone aí do seu lado, meu querido. Ali em cima do banco. Isso, só ligar ele. Leia, por favor, a nossa lição bíblica em classe. Olha só que texto maravilhoso. Pode vir aqui, irmão. Cumprimenta os irmãos aí, deixa sua saudação. A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos. Tá ligado. Vamos ler então a nossa leitura bíblica em classe. Está funcionando. Opa, alô? Sim, está funcionando. Obrigado, irmão. A nossa leitura bíblica em classe que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, os versículos 14 a 20, que diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Que benção. É assim, irmão, chegou aqui, eu já pego pelo laço. Vai vir passar vergonha comigo, né? Que texto maravilhoso que ora o nosso evangelista, irmão Marcos, leu, né? É uma promessa do Senhor Jesus. E essa promessa, nós não somos cessacionistas, que são aqueles irmãos, que são irmãos em Cristo, mas que não têm a mesma fé que nós, que não têm esse mesmo entendimento que nós. Haja vista, tem os nossos irmãos presbiterianos, que são calvinistas, eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais, principalmente no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, mas não deixam de ser nossos irmãos, somente tem um posicionamento diferente. Aqui já fica a minha recomendação a todos aqueles que estão iniciando os seus estudos teológicos, né? Que quando você se deparar com uma pessoa que tem uma outra fé, um outro entendimento, você não brigue. O evangelho ele não foi para ser debatido para dividir. Não, ele foi feito para ser pregado para converter. A recomendação bíblica é que nós não saiamos debatendo e condenando todos os outros entendimentos, não. A recomendação bíblica é que aquele que pedir a razão da sua fé, você esteja preparado então para responder com mansidão e temor, e temperança, sobriedade, com equilíbrio, com profundidade, a esperança que há em vós, a esperança da sua fé. Então, e a escola dominical, a maior escola teológica do mundo inteiro, começou ali com o irmão Robert Raikes em 1753, ali em Gloucestershire, no condado de Gloucester, que fica na Inglaterra. Então ali começou esse movimento de pegar as crianças, levar até um local todos os domingos, então ensinar, e aquele movimento foi crescendo, 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 e nós, como bons assembleianos, nós incorporamos em nossa liturgia a escola bíblica dominical. Não começou conosco, mas desde 1930 aí, que nós temos, um pouquinho mais antes ainda, nós temos aí aulas periódicas, tivemos grandes ensinadores, tivemos grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que já passaram como professores, como alunos e depois como professores da escola dominical. Então, por favor, eu chamo você também, a todos que estão nos assistindo, seja um aluno da escola bíblica dominical, venha, financie essa obra, doa para essa obra aqui, os irmãos não pagam a lição aqui, os irmãos, eles apenas, você vem, você doa o que você sentiu no seu coração, e graças a Deus tem abençoado essa obra. Aqui em Praia de Leste tivemos grandes homens, grandes mulheres de Deus. Nós temos aqui fruto da escola dominical, nosso pastor do templo aqui em Praia de Leste, aqui, o dirigente da congregação, o evangelista, irmão Claudinei, ele é fruto da escola dominical, um menino abençoado, que Deus continue abençoando a sua família e a sua vida e o seu ministério, viu, pastor? Que Deus continue te dando força e paciência para aguentar nós aqui, né? E eu também chamo a você, seja um aluno da escola bíblica dominical. Estamos já indo para o final desse trimestre. O próximo trimestre será um tema maravilhoso, que são os dons espirituais e dons ministeriais. Vem aqui até o Templo Sede, na rua Nelson Medrado 819, pastor? Acertei dessa vez? Ufa, pelo menos uma vez acertei o endereço. Então venha até aqui, pegue sua lição, deixe sua oferta, né? Acreditamos que daqui a uns dias essas restrições elas serão exterminadas, né? Esse mal será erradicado, então nós podemos já congregar
de forma presencial aqui, tá bom? Então, o texto que nós lemos em Marcos, o Senhor Jesus, ele aparece aos seus discípulos que se tornaram apóstolos, e ele lhe dá uma missão: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então eles tinham a missão de evangelizar. E nós já entramos já no tópico 1, que fala sobre a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador, e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos. Se Jesus mandou nós pregar o Evangelho, e eu pergunto, o que é o Evangelho? Qual é a mensagem que os discípulos de Jesus precisam pregar ao mundo? Precisam não somente pregar ao mundo. E Jesus, em certo lugar, aparece: ide pregar a todas as nações. Mas também em outra versão, em outra oportunidade, ele vai falar assim: ide e fazei discípulos. Uma coisa é você pregar, outra coisa é você discipular. O papel do evangelista, ele prega, ele convence. Mas o papel do mestre, do professor, do pastor, é discipular as ovelhas. E aí, pastor Dinei, nós temos aí um grande ensinamento para nós. Há muitos homens e mulheres de Deus que têm a chamada de Deus para pregar a palavra, mas ele não tem aquele dom sobrenatural, aquela capacitação divina para ensinar, porque é um dom sobrenatural o ensino sistemático, metódico. Deus capacita homens e mulheres. Você pode pedir esse dom espiritual também. É um dom que o Espírito Santo concede para que a igreja cresça. Não é para você se ficar, como diz o nosso pastor Guilherme, ficar se gambando por aí. Não. É uma capacitação que Deus dá para você compartilhar esse ensino com os seus irmãos, para que nós como igreja cresçamos no entendimento das realidades superiores, das realidades celestiais. Então, essa mensagem do Evangelho, não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem de vida ou morte, é uma mensagem de salvação. Tanto é que lá no início da igreja, eu vejo hoje em dia, parece que a graça ficou banalizada. Por quê? Porque há muitas pessoas que não têm lastro, que não têm CPF, que não têm princípio, que não têm uma genealogia grudada em Deus. Eles aprendem qualquer coisa aí em algum seminário à lavonte da vida e ligam a sua câmera e ficam ensinando e perturbando o reino de Deus, falando que a graça é de graça, que você não precisa congregar, então você pode ser um desigrejado, você pode servir ao Senhor na sua casa, você pode ficar só ouvindo uma pregaçãozinha ali, aqui um hininho, um louvor, que você vai para o céu. Não, o Senhor Jesus, ele coloca lá em Hebreus, fala o seguinte: e não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não tem como haver uma verdadeira comunhão com Deus se você não tem comunhão com os outros. Como o próprio texto diz, como pode você, homem, dizer, ou mulher, dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão? Não perdoa o seu irmão, não tem comunhão com ele. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja do Senhor não é uma placa. A igreja verdadeira, a igreja mística, não é uma placa denominacional. Dentro de uma placa denominacional, dentro de uma agremiação religiosa, há homens e mulheres que pertencem à igreja de Deus, mas ele não é a igreja de Deus. A Assembleia de Deus é apenas um CNPJ, mas os cristãos ali de dentro pertencem à igreja de Deus, mas não é a igreja completa, é parte da igreja. Então, essa falta dessa compreensão, desse mistério revelado, é que faz com que muitos homens e mulheres eles tenham divergências e tenham essas separações. Então aqui nós temos o nosso grupo, tem lá o outro grupo, aqueles lá não são irmãos, aqueles lá são primos. Tem até um pessoal que fala que nós não somos irmãos, né? Somos primos, né? Um pessoal neopentecostal meio doido aí, né? Que fica vendendo patuá evangélico, macumba gospel, esses negócios aí, né? Então a nossa mensagem, a mensagem que salva, a mensagem do nosso mestre, é uma mensagem que une.
que agrega, ela não espalha. Jesus falou o seguinte: aquele que comigo ajunta, pertence a nós. Por quê? Porque os discípulos estavam andando e de repente eles viram outras pessoas falando, pregando o evangelho de Jesus. Provavelmente é aquelas pessoas que tinham ouvido falar de Jesus e haviam crido em Jesus, que Ele era o Salvador, e saíram por aí pregando. E aí os discípulos de Jesus, que eles não eram apóstolos ainda, ouviram aquela mensagem e falaram: mas eles não andam com a gente, mestre, manda que nós vamos lá e dar uma cacetada na cabeça dele, para eles pararem de falar de você, porque eles não andam com a gente. Aí Jesus fala com um olhar de amor para os seus discípulos, fala: calma, meu querido, vocês estão meio agitados, estão meio nervosos. Quem comigo não espalha, junta. Então, continuando, o Evangelho é a mensagem de salvação, é a mensagem que Cristo salva o pecador. E Jesus, o nosso subtópico 2, do tópico 1, vai falar que Jesus é o único Salvador do mundo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Realmente, essa é uma parada dura, é uma mensagem muito politicamente incorreta. Por quê? Porque aos cristãos foi delegado uma mensagem muito difícil de se aceitar. Por quê? Porque Jesus é o único caminho, único, exclusivo. Não há Buda, não há Maomé, não há Ellen White, não há qualquer outro grande pensador, filósofo, benfeitor da humanidade que pode levar à salvação. Jesus é o único caminho. Então nós temos a mensagem de salvação, que Jesus é a única porta. Ele diz: eu sou a porta, e aquele que entra através de mim entrará e achará pastagens. Ninguém vem ao Pai, olha, vem ao Pai. Aí já tem um outro mistério, que é da Trindade, que fala que Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai é um Deus apenas, uma só essência, são 3 personalidades. A Bíblia fala aqui dessas 3 personalidades, de que é uma pessoa que tem vontade, que tem inteligência, que tem sentimentos. Isso faz de um ser uma pessoa. Os animais não têm sentimentos. Os animais não têm sentimentos, mas não como o homem tem sentimentos. Os animais não têm vontade própria. Eles não sabem quem são. Um leão, quando ele vai beber a água, ele olha a sua imagem refletida. Ele não olha assim para aquela imagem refletida: eu sou um leão. Ele não sabe que é leão. Um cavalo não sabe da sua força, porque ele não tem essa autopercepção. E nós vemos na Bíblia Sagrada Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tendo essa autopercepção dele mesmo. Deus sabe que é Deus, Jesus sabe que é Deus, e o Espírito Santo sabe que é Deus. A Bíblia Sagrada atribui a divindade a Deus Pai, atribui a divindade a Deus Filho, e atribui divindade também ao Deus Espírito Santo. Esse é o nosso entendimento, essa é a nossa fé. Amém? Ok? Tudo bem até aqui? Partamos então para o subtópico 3, que fala: o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra. E é aí que nós chegamos aí com uma divergência com os católicos romanos. Porque os católicos romanos falam que quando Jesus delegou a Pedro a liderança da igreja, eles acreditam que Pedro foi o primeiro papa. Isso aí não procede. Não procede. Pedro foi um líder, mas fora ele, teve mais outros 13 líderes da igreja no Novo Testamento. Foi os 11 discípulos, aí mais 12, o 12º que foi eleito, né, foi tirado sorte, foi eleito. E aí depois teve mais um 13º que entrou na jogada. Qual é o nome dele? O apóstolo Paulo. 13 grandes líderes da igreja primitiva. 13 grandes, não foi um apenas, foram 13. E ao longo da história da igreja, o Senhor Jesus, ele está com a igreja dele. Ele não está com uma instituição religiosa. Não está com a igreja imperial que usurpou o poder de Deus
se é que podemos falar assim, né? Usurpou essa competência de Deus. Não, agora somente nós somos a igreja de Deus, e é somente nós que podemos conceder salvação e perdão de pecados. Eles se desvirtuaram da verdade. Tem muitas pessoas que são de Deus lá dentro, mas a sua liderança se desviou. Então nós devemos ter o cuidado de não achar que somente nós temos a verdade que salva. A verdade que salva é Jesus que salva. Não é uma religião, não é uma instituição religiosa que salva. Eu vou frisar isso muito bem hoje, porque isso aqui é uma aula, nós precisamos aprender essa verdade bíblica. Os homens, quando eles se desviam do Senhor, eles ficam arrogantes. É o primeiro pecado que houve na história da criação humana. Não começou nem aqui na terra, começou lá no céu. Começou lá no céu com a arrogância, a prepotência. Começou lá. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, o tupete desse filho de Satanás. Não é filho de Satanás, é o próprio Satanás, né, irmão? A Bíblia diz que ele era um anjo bonito, sabe? Garboso, né? Devia usar um perfume bonito também, né? Tinha uma voz de passarinho, era muito inteligente, regia o coral de Deus, né? Andava aqui na terra, a terra, né? Um local, não aqui na terra, o planeta Terra, mas um local onde ele andava, era cheio de coisas lindas, bonitas, pedras afogueadas. Mas aí ele se ensoberbeceu, por quê? Porque falou assim: você está bonito hoje, hein, filho? Aí outro dia veio um outro caboclo que falou assim: nossa, mas como você é inteligente mesmo, hein? E foi subindo aquilo lá, e foi subindo, e de repente ele já estava com uma gangue lá no céu. E não é eu que falo, é a Bíblia Sagrada lá em Apocalipse, que fala que quando ele foi derrubado do poço do céu, ele arrastou 1/3 das estrelas, que nós entendemos que é 1/3 dos anjos. A cada 10 anjos ele convenceu 3. E a Bíblia fala que ele tem milhares e milhares e milhares de anjos de Deus. Então ele também tem milhares de demônios que caiu com ele, que para eles não tem mais salvação. E a mensagem que Jesus deixou para a igreja é uma mensagem que salva. O homem está lá afastado de Deus, a humanidade está lá afastada de Deus. Mas quando essa mensagem chega, e o homem, como diz o Senhor Jesus: eis que estou à porta e bato, e ele abre a porta do seu coração, então o Senhor Jesus entra, ceia com ele e faz nele morada. E um dos mistérios do Novo Testamento é justamente isso: é o Cristo Deus dentro do barro, é o Deus dentro do homem. Então quando o homem aceita a fé em Jesus e permite que o Espírito Santo faça morada nele, então ele deixa de ser uma criatura de Deus, e ele vai ser uma nova criatura. E nessa nova criatura, então, há um processo na vida dele, um processo que ele aceita essa expiação pelos seus pecados. Então ele é justificado, e naturalmente ele é santificado. Daqui a pouco nós vamos desenvolver estes temas teológicos. Vamos lá, tópico 2: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debatida ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretendo aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do ensino à luz da Bíblia e o que diz a nossa teologia. Bem, primeiramente, uma coisa que eu quero deixar frisada aqui, que é a mensagem do Evangelho de Jesus, é uma mensagem que Deus revelou ao homem. Deus revelou ao homem. O homem por si mesmo não tem condições de chegar ao conhecimento de Deus. Então Deus se revela ao homem. Como é que ele se revela ao homem? Primeiramente foi lá no Éden, no jardim do Éden. O livro de Gênesis, Bereshit, vai falar que Deus ele se relacionava com Adão. E depois vai mostrar Deus se relacionando com outras pessoas, com Abraão, com Noé, com Moisés. E com Moisés, ele vai ter uma relação muito especial, porque ele vai falar face a face com Moisés. O próprio Deus fala que com as outras pessoas ele fala através de sonho, fala através de visões.
Mas com Moisés ele falava face a face. E olha só, e dentro da revelação nós temos dois tipos principais de revelação. Tem a revelação geral, como diz o Salmo 19. Abra a sua Bíblia comigo, Salmo 19. Pegue a sua Bíblia aí, que eu pego a minha Bíblia aqui. Temos a revelação geral. Salmo 19 vai falar sobre a revelação geral. É Deus se manifestando através da sua criação. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e os em guardar a grande recompensa. Aqui está falando da revelação geral, que Deus se manifesta através da sua criação. Nos últimos dias, estamos agora em março de 2022, para ser mais exato, 14 de março de 2022, há poucas semanas, a NASA enviou uma sonda espacial que foi até um planeta chamado Marte, e essa sonda fez um pouso maravilhoso, e ela começa agora a mandar imagens de outro planeta. Tem um rover, que é como se fosse um robô cheio de rodas. Então ele vai pesquisando o solo, e nesse robô também tem um drone, um helicóptero também, e ele fica tirando imagens aéreas de outro planeta. Então o ser humano, ele quer conhecer mais a criação de Deus. E a Bíblia fala que Deus se manifesta através das suas obras. Mas essa é uma revelação geral. Tem uma fala do Sr. Dake que eu achei muito interessante, eu registrei para os irmãos. Se os céus enumeram a glória de Deus e registram as obras infinitas do Criador, se o firmamento manifesta a obra de suas mãos e confirma a existência de Deus, se o dia constantemente jorra as palavras de ensino, e se a noite declara o conhecimento de Deus, então a existência de Deus é confirmada em todos os lugares. Frase comentando o Salmo 19 do Sr. Finis Jennings Dake, que é o comentarista da Bíblia de Estudo Dake. Que coisa maravilhosa, glória a Deus. Mas além da revelação geral, temos a revelação especial. Tem a revelação especial, que é a revelação que Deus faz de forma interna e externa. O que é isso, irmão Nil? Começou a falar em alemão? Não, já explico. São apenas subcategorias para a gente assimilar melhor o aprendizado. Por exemplo, revelação especial externa de Deus. Deus, ele se manifesta através de sonhos, através de visões, através de profecias. Certo? Mas também Deus, ele se revela de forma pessoal, interna, que é a chamada revelação especial interna, através de Cristo revelado nas Escrituras. O homem chega a conhecer a Deus pessoalmente num relacionamento de redenção. João capítulo 20, verso 31, vamos lá. Olha que texto maravilhoso,
falando sobre essa revelação especial de Deus. 20:31. João dizendo: estes milagres, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os evangelhos foram escritos para que você tenha vida. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, é uma revelação especial de Deus. Deus ele se revelou de forma especial aos seres humanos. E a revelação especial suprema é Jesus. Como diz o próprio livro de Hebreus, antigamente, Hebreus 1:1, melhor dizendo, ele vai falar o seguinte, que antigamente Deus, ele havia falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então essa revelação especial, suprema, que é Jesus. Nós não precisamos de mais nada para sermos salvos. Tudo que concerne a salvação, a mensagem de salvação, que é o Evangelho, que é a pregação dos evangélicos, de todos os crentes, tudo concernente à salvação está nos Evangelhos. Você não precisa mais guardar as leis cerimoniais, você não precisa mais fazer sacrifícios vicários e expiatórios nos moldes da antiga aliança, da primeira aliança, da aliança mosaica. Não precisa mais. Há elementos dentro da cultura cristã hoje, há movimentos dissonantes que estão querendo colocar algo a mais. Você precisa fazer algo a mais. Você precisa ter um plus na sua salvação. Então você precisa guardar o sábado, você precisa ser circuncidado, você precisa seguir a lei de Moisés. Não. Você precisa seguir a Jesus. Você precisa seguir a nova aliança, a melhor aliança, o melhor testamento, o novo testamento, o testamento superior, como diz o livro de Hebreus, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essa superioridade do sacerdócio de Cristo. Até aqui, ok? Os irmãos estão entendendo? Gente, se vocês tiver alguma dúvida, alguma coisa, levanta o dedinho santo aí, vamos fazer igual a gente fazia lá na escola. Né? Você levanta o dedinho e fala: irmão Nil, tem uma pergunta, eu vou pedir para algum irmão levar o microfone até você, e aí a gente vai esclarecer alguma dúvida dos irmãos. Se tiver algum irmão acompanhando a nossa live aí, veja se tem alguma pergunta, algum comentário, algum pedido de oração. Daqui a pouco nós estaremos também fazendo menção aos irmãos que estão nos acompanhando. Irmão Mateus, nosso diretor de mídia, veja aí se temos aí alguma manifestação dos irmãos. Aí já manda aquele recadinho com a gente, escreve no bilhetinho. Vamos lá, continuando. Para quem é a salvação? Nós vimos que a nossa teologia, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Nós somos herdeiros de uma boa recomendação da Reforma Protestante. Ela teve 5 grandes pilares, 5 grandes temas, que foram as solas. Somente as Escrituras, somente a Deus a glória, somente a fé e outros temas. Mas somente as Escrituras parece que não foi seguida à risca, porque é somente as Escrituras devidamente interpretada pelo nosso teólogo de estimação. Aí então teve teólogos de estimação que foram lá, muitos grandes homens que deram com sua contribuição, né? Temos aí um dos maiores intelectuais da Reforma Protestante, foi o senhor Calvino. Ele trouxe grandes melhorias ao conhecimento teológico, mas ele também ele bateu o pé em algumas coisas lá que não é bem assim. Ele falou que o sangue de Jesus não
não é eficiente para todas as pessoas. E nos seus primeiros escritos, ele até falava que a expiação era geral, que a expiação era ilimitada. Mas depois, no final de sua vida, ele já começou a ensinar que a expiação não era tão ilimitada assim, era meio que limitada. E os seus discípulos continuaram com isso. Que aí lá, nos idos do século XVII, na Holanda, teve lá um sínodo, uma reunião dos irmãos que tinham essa visão do senhor Calvino, que algumas coisas referentes à doutrina da salvação não era bem aquilo que as escrituras queriam dizer. Então nós vamos entrar nesse mérito aqui. Quero ver se eu consigo esclarecer para os irmãos algumas coisas interessantes. Vamos lá, sobre o tópico 2 do tópico 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. E para nós começarmos a esclarecer esse tema, parece que tem um termozinho aqui que eu preciso falar para os irmãos o significado dele, senão vai ficar... Não vamos ter um entendimento completo daquilo que a matéria está falando. Vai falar sobre duas principais correntes, sobre um teminha chamado expiação limitada e expiação ilimitada. Mas primeiro, começamos pelos princípios, né? Antes de uma grande caminhada, você tem que dar o primeiro passo. Então nós vamos ter que agora começar a conceitualizar os termos, dar os conceitos dos termos. O que é expiação? Só para começar. O que é expiação? Expiação é um termo que significa apaziguar, cancelar, aplacar, pacificar, anular, perdoar, ser misericordioso, pacificar, absolver, reconciliar, fazer expiação, purgar. Então esses são os significados de expiação. Se nós formos ver esses significados, perdoar, anular, apaziguar, cancelar, fazer expiação, reconciliar, absolver, nós vamos ver que isso é a obra da salvação completa. Então toda a obra da salvação está contida neste tema. E o que é expiação? Nós vamos ter que voltar lá no Antigo Testamento, porque os sistemas de sacrifício que Deus ele instituiu a Moisés, ele vai falar sobre isso. O que era fazer expiação pelos pecados? E qual era o processo dessa expiação? Na antiga aliança, matava-se um animal. Então o sangue desse animal, ele era aspergido sobre as pontas do altar. Nós tivemos aí alguns trimestres anteriores falando sobre o sacerdócio, sobre os sacrifícios, né, da primeira aliança, ou da aliança mosaica, né? Então esse sacrifício, o sumo sacerdote, ele deveria fazer por si mesmo e também por todo o povo, uma vez por ano, né? Que era o grande dia do perdão, o Yom Kippur, era o dia do Purim, era o dia do perdão dos pecados. Então lá no livro de Levíticos, capítulo 4, nós vamos ter uma definição interessante. Venha comigo, abra sua Bíblia aí, que eu abro a minha Bíblia aqui. E lembrando, gente, como isso aqui é uma aula, vocês devem pegar, sempre trazer um caderninho, uma caneta, para fazer anotações, anotar, certo? Se porventura passou uma pergunta que não ficou, passou uma questão na sua cabecinha aí, e você não conseguiu entender direito, você anota, levanta o dedinho, pergunta, que nós voltamos e esclarecemos melhor, ok? Olha só, a partir do versículo 1, vai ter esse esclarecimento do conceito de expiação. O que é expiação? Na antiga aliança era isso aqui. Falou, Levíticos capítulo 4, versículo 1 em diante.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar, ou seja, está falando sobre o povo, o pecado do povo e o pecado do sacerdote também. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou, um novilho sem mancha. Anota aí, um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, substituição da pena. É isso, é alguém morrer através do sangue derramado, então purifica-se e anula o seu pecado. A sentença que era para você pagar, então um cordeiro, um novilho, é que está pagando, porque foi ele que morreu e derramou o seu sangue, para que você fosse perdoado, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a mão sobre a sua cabeça o novilho, e degollará o novilho perante o Senhor. Então olha só, refrisando, porque a repetição ela é pedagógica. Eu aprendi isso com o pastor Antônio Gilberto. Ele sempre explicava, depois voltava de novo, dava mais explicaçãozinha aí para frente, depois voltava de novo, explicava um pouquinho e ia lá para frente. E é assim que nós aprendemos. Então, expiação, o que é expiação, Nil? Eu não sei de teologia, não conheço muita Bíblia. Se mandar procurar o livro de Abacuque, eu fico 6 anos procurando o livro de Abacuque, não sei o que é expiação. Expiação é nada mais é que alguém pagando pelos teus pecados. Na antiga aliança, esse pagamento pelos seus pecados, né, que era essa expiação, era feita através de animais. E na nova aliança como é que é? Vem comigo de novo, nós vamos agora para a nova aliança. Como é que é feito hoje esse negócio? Eu preciso pegar uma galinha preta, degolar a bichinha, aspergir o sangue lá e fazer um furucutu lá e colocar um veste branca? Não é nada disso, meu querido. Isso aí não é expiação por pecado, isso aí é um trabalho que é outra coisa. Não é o trabalho de voodoo, magia negra, né, pastor? Isso aí não tem nada a ver com expiação. Vem comigo, vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Lembrando, irmãos, que Hebreus, segundo alguns, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Alguns já dizem que foi Apolo. Outros dizem que foi um dos discípulos de Paulo. Mas não temos, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Mas não temos aí qualquer assertiva quanto à autoria do livro de Hebreus. Mas não por isso, mas desde o início que os irmãos se reuniram para considerar quais eram os livros autoritários, quais foram os livros autorizados por Deus, inspirados por Deus. O livro de Hebreus já consta desde as primeiras listas. Capítulo 9, olha só o que diz o texto bíblico. Hebreus, acompanha aí, anota esse versículo aí, esses versículos. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha aspergida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Glória a Jesus por isso. Havendo efetuado uma eterna redenção. Houve no início do século XIX, alguns falando que o sacrifício de Jesus não foi completo, não foi total. Então eles precisavam fazer mais alguma coisa.
Sinto muito, mas se eles tivessem lido Hebreus 9, versículo 12, eles não teriam cometido esse erro teológico. E eu estou falando dos nossos irmãos adventistas, a quem eu muito respeito, tenho muitas pessoas, muitas famílias que são minhas amigas dentro desse movimento. São homens e mulheres de Deus, mas que têm um entendimento teológico diferente e equivocado, respeitosamente ao meu ver. Respeitosamente. Porque lá dentro do adventismo tem uma doutrina chamada a doutrina do juízo investigativo, a qual fala que Jesus, ele não completou a sua obra aqui na terra, então ele foi para o céu. E aí lá em 1843, então, segundo a versão deles, Jesus teria saído do santo lugar para o santíssimo lugar no céu. E lá então ele teria feito um sacrifício então definitivo, vicário expiatório por toda a humanidade. Não é o que diz a minha Bíblia. A minha Bíblia é contra a doutrina adventista do juízo investigativo, porque fala que havendo efetuado, fez. Olha o tempo verbal do termo efetuado. O nosso pastor, ele trabalha lá no trabalho dele, na empresa dele. Então, quando ele vai pagar, quando ele vai receber o seu salário, quando ele vai pagar os seus funcionários, ele efetua o pagamento. Já pagou o salário deles. E aí alguém chega, você efetuou os pagamentos? Sim, já efetuei os pagamentos. Então está efetuado o pagamento. Então a obra redentora, a morte vicária, substitutiva, expiatória, redentora e salvadora, justificadora de Jesus, já foi feita lá na cruz do Calvário, meu querido. Está aqui o texto bíblico, havendo efetuado uma eterna redenção. Fecha a conta e passa a régua. Continuando, então há uma vertente teológica que fala que a expiação, ela não foi para todos os homens, ela foi para alguns homens apenas. E que homens foram estes? Eles então, essa vertente teológica calvinista, ela vai dizer que essa expiação é somente para os eleitos, somente para quem Deus elegeu. Mas aí tem respeitosamente, eu tenho que discordar da visão dos irmãos calvinistas, que eu tenho muitos irmãos meus, que são meus amigos, que eu amo de paixão, né? Que são presbiterianos, que têm essa visão, mas eu respeitosamente eu discordo deles, porque a predestinação, a eleição e a predestinação não é pessoal, ela é da igreja. Nós que somos de linha arminiana, né? Nós somos arminianistas, não por causa de Jacó Armínio, mas porque foi Jacobus Arminius, ou Tiago Armínio, né? Foi ele que sistematizou essa doutrina. Então ele diz que a eleição e a predestinação das pessoas, ela é somente enquanto a pessoa está em Cristo. Somente quando você é eleito em Cristo, então você está destinado ao céu. Então em Cristo, você foi predeterminado a ir para a igreja, a ir ao céu. Então a igreja a igreja está destinada ao céu. Nós temos 3 predestinações que nós entendemos na Bíblia Sagrada. A igreja foi eleita e predestinada ao céu. Os ímpios, que se não aceitarem o Senhor Jesus, estão predeterminados, estão eleitos, estão predestinados a ir para o inferno. Esse é o destino daqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho. E olha só que perigo, eu com muito amor no meu coração, eu me destino a você que ainda não aceitou o Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é clara, que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus falou que aquele que não está nele será jogado fora. O Salmo 9,17, olha só o que diz o Salmo 9,17. 9,17, ou Salmo 9,27, vamos ver.
Abra sua Bíblia comigo aí, Salmo capítulo 9, versículo 17. Olha só que triste, que palavra mais dura é essa. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. E a mensagem que foi dada pelo Senhor Jesus à igreja dele é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, quem crê? É aquele que crê, qualquer que crê. A salvação é para todos, não é apenas para alguns eleitos e pré-determinados, não. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, quem é que não crê? Aquele que não crê, qualquer um que não crê, será condenado. Até aqui os irmãos estão entendendo, tranquilo? Não tem nenhuma dúvida? Alguma pergunta? Levante a sua mãozinha. Continuando. Então, expiação, letra B do subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Morreu por apenas alguns ou morreu por todos? A nossa confissão de fé, nossa declaração de fé, ela vai falar que Jesus morreu por todas as pessoas, salvação para todas as pessoas. Nossa declaração de fé, na sua página 110, vai falar salvação para todas as pessoas. Abre aspas. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Olha só, 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens se salvem. Não são todos os eleitos, não. São todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, o Pai enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. A obra do Sr. Norman Geisler, eu tenho que falar Geisler porque senão tem algum irmão aqui que é chegado nos inglês da vida, sabe aqueles irmãos que sabem falar vários idiomas? Não é Geisler, Nilson, é Geisler. Tá bom, calma, irmão, me perdoa, eu não sei falar essas palavras aí dos estrangeiros aí certinho, mas é Geisler, irmão. Ele vai falar na sua obra volume 2, na página 263, ele vai falar sobre o alcance da salvação, se a expiação é limitada ou ilimitada. Logo no preâmbulo desse tema, ele vai falar o seguinte, como esta obra defende a visão ilimitada da expiação. Então ele acredita no que nós acreditamos, que a expiação é ilimitada. E ele vai trazer alguns textos bíblicos que vai falar sobre Deus escolheu a todos para a salvação. Mateus 22,14, Jesus disse: porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E até o próprio Calvino, comentando esse texto, ele vai falar que muitos nesse texto são todos os seres humanos. Mesmo Deus sabendo que somente os eleitos creriam, na sua presciência, Deus ele conhece todas as coisas e conhece todas as coisas antecipadamente. Então na sua presciência, Deus saberia se você creria nele. Então quando Deus viu lá na eternidade que você creria nele, então ele sabia que os eleitos creriam. E o seu desejo, mas o desejo de Deus, era que todos fossem salvos, como diz 2 Pedro 3,9 e 1 Timóteo 2,4, que nós já lemos. Porque Deus amou o mundo, olha só, o texto áureo da Bíblia, o texto mais importante da Bíblia Sagrada. Nós consideramos o capítulo 13, versículo 16 do Evangelho de João, o texto mais importante da Bíblia Sagrada. É aquele que resume a obra redentora do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí os ultracalvinistas, eles vão falar que Deus amou o mundo dos eleitos, mas não tem um léxico que fala que esse mundo aqui seja mundo dos eleitos. Não há um pergaminho, não há uma cópia, não há nenhum papiro, nada que diga o que são os manuscritos, cópias dos manuscritos antigos, que fale que esse texto aqui tem a palavra eleito. Não tem a palavra eleito, tem a palavra mundo. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra grego para mundo é cosmos.
Só que a palavra cosmos, tanto no antigo, no texto grego do Novo Testamento, quanto a palavra aion, que é a palavra responsável no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né? Vai falar que aion é tempo, era, mundo. Então assim, ela vai dizer que mundo, eu sempre trago esse ensinamento, que essa palavra mundo na Bíblia tem 3 principais significados. 3 principais significados. E já estamos indo para o final da nossa aula, nos encaminhando para o final. Primeiro significado da palavra mundo: a humanidade. Humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, mundo, Deus amou as pessoas de tal maneira. Mas também tem a palavra mundo como criação. Os céus manifestam a obra das suas mãos, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Mundo como cosmo, como criação, como planeta, universo, galáxia. Mas também tem um outro mundo. Não ameis o mundo e nem no que no mundo há. É o sistema maligno, é o pecado, o sistema pecaminoso. Então quando a Bíblia Sagrada fala aqui que Jesus amou o mundo de tal maneira, esse mundo aqui são as pessoas. E as pessoas que abrem o seu coração para Jesus, então elas são salvas. Essa é a mensagem de salvação. A mensagem do Evangelho, a mensagem da igreja, o Evangelho em si é a mensagem de salvação. Jesus salva, cura, batiza e breve voltará. Essa é a mensagem. O que pregar? Pregue isso, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus morreu por nós, que a morte do Senhor Jesus foi uma morte expiatória, vicária, substitutiva, salvadora, justificadora. A quem pregar? A todas as pessoas, todas as pessoas. Tanto é que foi a partir do movimento, a partir desse entendimento, que a salvação ela é destinada a todas as pessoas, é que houve um boom na evangelização do mundo. E é aí que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, a qual eu faço parte, essa denominação, ela dá de pau em todas as outras igrejas, porque não somente é a maior igreja, denominação do Brasil, mas uma das maiores do mundo. Nós fomos fruto de evangelização, e graças a Deus esse fruto ele tá frutificando e está se multiplicando até hoje, porque onde há um templo da Assembleia de Deus, ali há ganhadores de almas ali dentro. E se você não for um ganhador de almas, eu sugiro a você que comece a abrir a sua boca, porque no abrir da sua boca, o Espírito Santo vai colocar palavra de salvação, vai colocar palavra de cura. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter uma carteirinha de membro de uma convenção religiosa, não. Se você aceitou a Jesus, então você é semelhante àquela mulher, que Jesus ela chegou até um poço para pegar água, mas Jesus deu a água da vida para ela, e instantaneamente ela se tornou a primeira missionária do Novo Testamento, voltou até a sua aldeia, pregou sobre Jesus, e toda a sua aldeia foi até lá falar com Jesus, e de repente aqueles que tinham ouvido falar de Jesus, através dela, ouviram então e falaram para ela: agora nós cremos nele, não somente pelo que tu falou, mas porque nós vemos e ouvimos que ele é o Deus, ele é Jesus, ele é o Salvador. Glória a Jesus por isso. E no final da nossa lição, nós vamos falar sobre essa missão transcultural da igreja. Tem a missão local e tem a missão transcultural. Que missão local é essa? Você fala com o seu vizinho, você fala no seu trabalho. Não seja um agente 007, não seja um crente, né? Aquele crente que coloca aquela capa do Harry Potter, aquela capa da invisibilidade, e ninguém sabe que você é crente. No seu trabalho, tem até o Mateus está dando risada lá, acho que Deus está falando com ele, né? Você lá no seu trabalho, ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você é crente, que você foi sapecado pelo Espírito Santo, que você é cheio de dons e talentos de Deus. Então abra sua boca, meu querido. Eu tenho vários testemunhos que depois que o Senhor Jesus me resgatou novamente, que eu voltei, que Ele me descarapichou tudo e tirou todos os carrapichos que estavam em mim. Então lá no meu trabalho, então eu falo de Jesus com sabedoria, sabendo o tempo, sabendo entrar, sabendo falar com amor. Então, e a maioria das pessoas que eu entro em contato, que eu falo de Jesus, ou estão em férias do Evangelho, deixaram de congregar, né? Ou elas estão indo, mas não estão indo. Então Jesus, através da minha vida, está tocando a vida delas. Então você também seja um agente transformador de Jesus. Fale do amor de Deus para as pessoas. Mas também temos a missão transcultural,
que é a missão que a igreja lá nos Estados Unidos fez para mandar os irmãos Daniel Berg e Gunnar vir para cá. Mas como é que pode fazer isso? Você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode se candidatando, né, para ser um missionário, mas também você pode fazer a missão financiando, doando para o Ministério de Missões, para o Departamento de Missões. Essa é uma maneira também de você fazer missão. Então, por favor, obedeça a palavra do Senhor. Seja um missionário, seja um pregador, pregue a tempo e fora de tempo, porque o tempo ele é curto. Parece que hoje os dias estão menores, parece que hoje o tempo passa mais rápido. E nós, quando olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos dois tipos principais de arrebatamento. Tem o arrebatamento que será coletivo da igreja, quando o anjo tocar a trombeta, então todos aqueles, como diz o capítulo 15 do primeiro livro da carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Que no soar da trombeta, os que estiverem vivos serão transformados. E aquilo que é corruptível se revestirá de corruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Como diz também a carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque no abrir e piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, ante a trombeta do Altíssimo, a igreja será arrebatada, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós, os que ficarmos vivos. O apóstolo Paulo tinha essa esperança de ser arrebatado juntamente ainda no tempo dele, mas não houve esse arrebatamento coletivo ainda. Mas atenção aqui, mas há também o arrebatamento pessoal, individual. É aquilo que quando Deus vem e te recolhe. Você está preparado para ser arrebatado? É uma pergunta, não minha, Nilson, mas é uma pergunta que o Espírito Santo faz a mim e a você. Você está preparado? Se Ele te chamar hoje, você vai ser arrebatado, você vai ao céu? Se a resposta for sim, amém, ok. E se a resposta for não sei, irmão Nilson? Então aí mora a oportunidade de você se reconciliar com Jesus, se reconciliar com Deus. Então, eu concluo a lição lendo a nossa conclusão, dizendo: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já fazem quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Cada dia esta mensagem é nova. Como diz o texto bíblico, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então, se você está preocupado, mas eu pequei, mas eu fiz coisa errada, não se preocupe. Hoje tem uma misericórdia nova para você. Hoje tem um perdão novo para o seu pecado. É hoje. Hoje. Não é o hoje cronológico, domingo 14 de março de 2022, melhor dizendo, né? É o hoje, é quando você está ouvindo essa mensagem agora, nesse dia. Não importa o local, não importa o mês, não importa onde você está, em que país você está, ou se você virou astronauta e está lá na missão em Marte, não importa. O que importa é que se você hoje, no tempo eterno de Deus, que é o Kairos, se arrepender, então o Senhor Jesus entra e vai fazer morada em sua vida. Quero chamar agora aqui para encerrar essa lição o nosso pastor, dirigente da sede, o pastor Claudinei, que estará dando os avisos finais e orando com todos vocês. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, crendo Deus. Pastor, toma aqui, o microfone agora é seu. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor por esta aula tão abençoada. Estarei orando, agradecendo a Deus pela sua presença. À noite teremos aí o nosso culto a partir das 18h30. E louvamos a Deus que você vai estar participando conosco e nós glorificando a Deus pela sua vida. Os avisos do novo decreto, o nosso pastor já passou
através do Facebook. Então louvamos a Deus pela sua vida que se encontra presente conosco. Então a partir das 18h30 já a nossa live. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos, meu Deus querido, pela vida dos seus filhos que aqui participaram conosco. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós te agradecemos de tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. E assim nós louvamos pelos seus filhos que estarão participando, que assistiram conosco neste dia, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um. E se houver algum enfermo, que o Senhor esteja curando, porque nós sabemos que o poder está em tuas mãos. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.